Feche seus olhos, por favor. Diga assim, por favor: doce Espírito Santo, amado Consolador, muito obrigado, porque não é necessário que eu faça qualquer coisa, não é necessário para tu estares mais próximo de mim, porque tu já estás dentro de mim, tu habitas dentro de mim, tu moras dentro de mim. Eu te adoro, lindo Consolador, porque tu és Deus. Eu reconheço, Espírito Santo, doce Espírito, que tu és a pessoa mais meiga, mais amável, mais amorável, mais santa, mais sublime, mais majestosa, mais gloriosa que existe. Eu te adoro, eu te exalto, eu te engrandeço, eu te louvo, eu te rendo graças, porque tu és Deus, tens o mesmo grau de divindade, de deidade que tem Papai, que tem Jesus. Receba, Espírito Santo, toda adoração. Aqui estou, por favor, por gentileza, por obséquio, transborda-me da tua glória, da tua graça, do teu fogo, da tua unção, da tua vida. Flui, lindo Consolador, flui no decorrer desta mensagem e ao término dela, no decorrer da próxima e ao término dela, nos momentos de louvor, daqui para frente. Flui, flui intensamente mais, abundantemente mais, os teus rios do meu interior, como rios de água viva. Eu te agradeço, porque tu és poderoso para fazer além, muito além daquilo que penso, peço ou imagino. Eu oro agradecido em nome do Senhor Jesus. Efésios 3, 17 a 19. Habite Cristo pela fé no vosso coração, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados, diga, tomados. Na RC, Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, diz assim: para que sejais cheios. Gosto mais dessa expressão. Para que sejais tomados. Na RC diz: para que sejais cheios. Tomados de quê? De toda a plenitude de Deus. Sabe o que significa plenitude? Natureza. Na linguagem de hoje, no lugar de para que sejais cheios, tomados de toda a plenitude de Deus, está traduzido como: para que sejais cheios da natureza de Deus. A plenitude de Deus é a sua natureza. Quando é que isso acontece? Quando nós contemplamos o Senhor. E quando é que contemplamos o Senhor? Não tenho tempo para falar. Quando a gente tem a revelação do quanto somos amados. E à medida que nós vamos tendo a revelação do quanto somos amados, nesse texto de Efésios 3, 17 a 19, nós vamos experimentando o conhecimento revelado, a percepção, o discernimento e a sensação das 4 medidas do amor de Deus. Ele é largo, ele é comprido, ele é alto, ele é profundo. Não vou falar sobre isso, não tenho tempo. À medida que nós vamos tendo a revelação do amor, com todos os santos, que diz o texto, quanto mais toda a igreja se envolve nesta revelação, do quanto toda a igreja, em cada membro particular, mas toda a congregação, à medida que essa revelação do amor cresce na congregação, na vida de cada um, o resultado disso é que
todos são cheios. É um tempo novo mesmo, pastor. Todos são cheios da plenitude de Deus, isto é, da natureza. Encerro. Pastor, o que é ser cheio da natureza ou da plenitude? Como? Contemplando o Senhor. Pastor, como que eu faço para contemplar o Senhor? Fique em paz, Ele é o maior interessado em te ajudar nisso. E aí, pastor, quando eu contemplo o Senhor, o que acontece? Você é cheio da plenitude da natureza. E quando você é cheio da plenitude da natureza, olha para cá, o que acontece? Bato o martelo agora encerrando. A plenitude de Deus ou natureza, na minha humilde opinião, aponta para pelo menos 4 coisas. Primeira, repita por favor. A plenitude de Deus, ou sua natureza, nos enche quando contemplamos o Senhor. Agora eu estou dizendo o que é, na minha opinião, a plenitude ou natureza de Deus. É loucura querer definir isso, mas eu vou me atrever. Vou dar uma pincelada, né? Quem sou eu? A plenitude ou natureza de Deus aponta para 4 coisas. Primeiro, aponta para a sua glória. E o que é a glória de Deus? É o seu próprio ser. Segunda coisa que aponta para a natureza ou plenitude de Deus: a sua justiça. O que é a justiça de Deus? É a sua maneira de agir. Terceiro, o que é a natureza de Deus? Aponta para a sua santidade. O que é a santidade de Deus? É a sua disposição. Deus é santo. E quarto e último, quando você e eu somos enchidos, Efésios 3, 17, 19, da plenitude ou natureza de Deus, o que nós recebemos? Quarto, a plenitude ou natureza de Deus aponta em quarto lugar para o seu caráter. E o que é o caráter de Deus? Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Bondade, bondade, bondade. Bondade, bondade, bondade. O que é o caráter de Deus? Generosidade, generosidade, generosidade. Benevolência, benevolência, benevolência. Do Evangelho de João, capítulo 14. Eu me manifestarei a ele, está traduzido da seguinte forma: eu, Jesus, lhe mostrarei quem eu sou. Você sabe quem é o maior interessado em levar você a contemplá-lo? Ele mesmo. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Quando eu e você nos colocamos diante do Senhor para contemplá-lo, com cara descoberta, sem culpa e condenação, porque saímos da lei e caímos na graça, cara descoberta, sem venda no rosto, significa o véu se rasgou, temos livre acesso ao trono. O lugar da adoração deixou de ser templos feitos por mãos humanas e se tornou o meu e o seu coração. O lugar agora de adorar é no coração. Por isso que Jesus disse em João 4:24: Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O lugar da adoração não é mais no tabernáculo construído por Moisés no deserto, não é mais o templo suntuoso de Salomão, filho de Davi, não é mais o templo de Herodes na época de Cristo, não é mais o templo construído por Esdras na época de Neemias. O lugar da adoração agora sou eu, é você. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz assim: não sabeis vós
que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Bíblia RC, Revista e Corrigida de João Ferreira de Almeida. A RA diz assim: não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Diga, templo de Deus sou eu. Bíblia RC. Diga, Bíblia RC. Quem está comigo, diga amém. Diga, santuário de Deus. Bata no peito com galhardia e diga, sou eu. Diga, Bíblia RA, Revista e Atualizada. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. RC, diz assim: não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Sabe quando foi que Ele te criou? Sabe quando foi que Ele te escolheu? Está lá em Efésios 1,4, NVI. Efésios capítulo 1, versículo 4, Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Sabe como é que Ele faz para tornar você santo e irrepreensível? Construindo dentro de você o caráter dele. E sabe como é que Ele se utiliza para construir o caráter? Já falei e repito: levando você a contemplá-lo. Está entendendo por que Ele é o maior interessado de levar você a contemplá-lo? Não é nem você o maior interessado, é Ele. Porque Ele sabe que quanto mais você o contemplar, mais Ele vai construir o caráter dentro de você. E quanto mais Ele construir o caráter dele dentro de você, pastora, mais você se torna santo e irrepreensível. E quanto mais você se torna santo e irrepreensível, mais você se parece com Ele, com Ele, com Ele, com Ele. É isto mesmo. Ele te trouxe aqui esta tarde, esta noite, para imprimir mais dele dentro de você. Você irá contemplá-lo numa medida maior, e ele irá forjar mais dele em você. Feche seus olhos. Comece a receber ainda mais da manifestação da presença dEle. Ore em línguas. Abra sua boca. Como disse o pastor Everton, ninguém se enche do Espírito se não abrir a boca. Abra sua boca, querido, querida. Pastor, eu não sei falar em línguas ainda. Então receba aí agora o batismo com o Espírito Santo e mais, com fogo. Pastor, tem muito tempo que eu não falo em línguas. Então receba ativação e agora comece a falar em outras línguas. Essas línguas são do Espírito Santo. Fale em línguas, receba ativação. Ativação da presença manifesta. Ativação da presença manifesta do Espírito de Deus. Fale em línguas. Rialai calabachocobacaralába. Ele te leva a contemplá-lo. Ele te ajuda nisso. Como? Se manifestando a você. Linguagem de hoje. Mostrando para você quem Ele é. Como é que Ele faz isso? Não me peça explicação, porque isso é mistério. É tão misterioso isso quanto essa verdade que Ele mora dentro de você. Tem explicação? Não tem. Por que eu sei que maçã é gostosa? Porque eu dou uma mordida e como. Por que você sabe que Jesus é gostoso e maravilhoso? Porque você entregou sua vida para Ele. Por que você sabe que o Espírito Santo mora dentro de você? Porque a Bíblia diz isso.
E você vai tendo experiências com ele, ele vai a cada dia, nas mais diferentes maneiras, testificando isso para você. Quando ele te constrange com o seu amor a contemplá-lo, e por consequência, ele se encarrega de mostrar nas suas entranhas quem ele é, mas ele imprime dentro de você a imagem dele. E quanto mais ele imprime dentro de você a imagem dele, como um pintor pinta o que ele quer na tela, ele pinta, ele constrói dentro de você o caráter dele. E quanto mais ele constrói dentro de você o caráter dele, sabe qual é a consequência? Tanto mais você se torna hábil, expert, capaz para cumprir o propósito preciosíssimo para o qual ele te criou. E era costume dos fariseus, ao convidar alguém ilustre, um amigo, ou uma autoridade, ou uma personalidade, recebê-lo na sua casa com um ósculo santo. Chega aqui, Murilo, por favor. Fica de perfil. Era costume receber o convidado. Faz de conta que Jesus é o Murilo e eu sou o fariseu. Era costume receber convidado assim, ó. Um beijo, um ósculo santo. Além disso, era costume dos fariseus ordenarem que um escravo, um servo da sua casa, pegasse uma bacia, enchesse-a d'água, tomasse uma toalha e fosse aos pés do convidado, porque as ruas de Israel eram muito empoeiradas naquela época, e lavar os pés do convidado. Eles usavam sandálias. Era costume também dos fariseus derramar óleo sobre a cabeça do convidado, um óleo precioso, em sinal de honraria, de reconhecimento, de respeito. Era costume não só lavar, mas secar com a toalha. Obrigado. Mas o fariseu não fez nada disso. Simão não fez nada disso quando Jesus entrou. No entanto, uma pecadora, sabendo que Jesus estava ali, na casa de Simão, sem pedir permissão, adentrou. Um fariseu jamais receberia uma pecadora, uma prostituta, na sua casa, porque eram pessoas imundas aos olhos dos fariseus. Ela era imunda. Ela vivia difícil vida fácil. Ela vendia o seu corpo para o seu próprio sustento. Ela vivia uma vida regalada na luxúria, no pecado. Ela adentrou, porque ela tinha no seu coração, com certeza absoluta, devido ao suceder das coisas, ela tinha no seu coração, com toda certeza, o desejo ardente de prestar. Diga, prestar. Prestar culto, prestar gratidão, prestar louvor, prestar adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Bíblia diz em Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Com certeza ela entrou com o desejo de adorar, pelo suceder das coisas, pelo frigir dos ovos, pelo desdobramento das coisas. E quando ela adentra, ela mergulha nos pés de Jesus. Jesus, por favor. Ela costume dos judeus naquela época era se assentarem desta forma. Por quê? Porque a mesa era bem baixa.
E assim que eles se assentavam ao redor da mesa, imagine a mesa aqui. Ali estava Simão, o fariseu, dono da casa, e ali o seu amigo, e Jesus ali. Eu estou significando a pecadora. A pecadora não pediu permissão, ela era imunda, não podia entrar na casa de um fariseu. Mas ela ousadamente, audaciosamente, intrepidamente, ferozmente, ela adentrou. Parece que ninguém viu. E quando ela adentrou, ela mergulhou nos pés de Jesus. E começou a prestar o seu culto. Ela deu tudo de si. Ela deu as entranhas em quebrantamento, derramando lágrimas. Ela deu os seus cabelos secando os seus pés. Ela deu os seus lábios beijando. E ela deu ainda um vaso de alabastro, um perfume de 300 denários aos pés de Jesus. Daí os teólogos chamarem essa passagem de uma parábola de contraste. O primeiro contraste que ele fez, Jesus. Essa parábola, melhor dizendo, ela contrasta três coisas. Primeiro, contrasta um homem religioso que se julgava bom, cheio de orgulho, portanto, o fariseu Simão, com uma miserável pecadora. Um contraste de alguém religioso com alguém que não tem religião e é tido como pecador, a mulher. Segundo contraste desta parábola de Lucas 7, 36 a 50, é o contraste de duas dívidas. Porque Jesus, lendo os pensamentos de Simão, ele lhe faz uma pergunta. Simão, havia um credor, e esse credor tinha dois devedores. Um devia-lhe 500 denários, e o outro devia-lhe 50 denários. Simão, fariseu, Jesus falando com ele, o credor perdoou a ambos. Qual dos dois credores, qual dos dois devedores, agora perdoado, amará mais o seu credor? Simão, inteligente, na ponta da língua respondeu: ah, Senhor, o que foi perdoado de uma dívida maior, o que foi perdoado de 500, porque o seu perdão foi maior. Terceiro contraste desta parábola: Simão, o dono da casa, recebeu Jesus, ele era um anfitrião, mas a sua receptividade para com o Senhor dos Senhores foi uma receptividade superficial. Não havia fervor na recepção dele para com Jesus. Não havia afeto, não havia ternura, não havia amor, não havia intensidade. No entanto, a outra pessoa, a pecadora, ela recepcionou Jesus num nível profundo de hospitalidade. Jesus, lendo os pensamentos de Simão e sabendo que ele estava escandalizado porque Jesus aceitou ter aquela mulher aos seus pés fazendo o que fez, Jesus faz uma pergunta. Ouça, Simão, Jesus continua falando para ele: entrei na tua casa, não me destes um ósculo santo, não ungistes a minha cabeça com óleo, não mandastes o teu servo, o teu escravo, lavar os meus pés com água e secar com uma toalha. Mas esta mulher, olha o que ela fez. Simão, aquele que é muito perdoado, muito ama. Aquele que é pouco perdoado, pouco ama. O que é que Jesus quis dizer aqui? Está lá no verso 48. Simão, é o seguinte: esta mulher recebeu muito perdão. A sua prostração de joelhos beijando os meus pés demonstra o seu coração. Ela muito se arrependeu. Por isso
eu muito a perdoo. E quem se sente muito perdoado, muito ama. Ela está me amando muito. Agora, Simão, o que é pouco perdoado, pouco ama. O que Jesus quis dizer? Você é um religioso, você se acha muito bom, você é cheio de vaidade, então você pouco se arrepende, pouco é perdoado. Se você não se arrepende, reconhecendo que é um pecador, você não é perdoado, e não sendo perdoado, você não consegue amar. Verso 49 de Lucas 7. Lucas 7, 49. E os que estavam à mesa, porque estava Jesus, Simão e tinha convidados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados perdoa? Porque Jesus, no verso anterior, disse assim: mulher, os teus pecados estão perdoados. E aí no verso 50, depois de dizer que ela estava perdoada, Jesus disse para ela, verso 50: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Sabe o que é fé aqui? Que eu entendi? É a certeza de que ela era aceita. A certeza de que ela, apesar de ser uma baita de uma pecadora, era bem-quista e bem recebida por Cristo. A fé aqui é a certeza de que é amado. Ela tinha certeza de que era amada por Jesus. Eu não sei o que você trouxe para Jesus. Eu não sei. Vou encerrar agora. É o apelo. Eu não sei o que você trouxe para Jesus esta tarde. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: se você trouxe o seu coração para rendê-lo, para derramá-lo aos pés de Jesus como aquela mulher, eu tenho certeza absoluta que você não vai sair daqui como entrou. Eu tenho certeza absoluta que os rios do Espírito vão fluir do seu interior, e você receberá, irmão amado, irmã amada, golpes do amor paternal de Deus nas tuas entranhas. E esse problema aí que você está enfrentando na sua vida se tornará nada perto da manifestação do poder de Deus em você para te trazer vitória. Ela foi extravagante. Ela deu tudo que tinha. Ela não se intimidou. Ela não se preocupou com o que poderiam falar dela. Ela adentrou aquela casa sem sequer ser convidada. Ela não podia entrar, ela era uma pecadora, na casa de um fariseu, vê lá. Ela não quis saber o que pensariam dela e o que fariam com ela, porque ela cria, ela acreditava que se ela se prostrasse aos pés de Jesus, ela seria aceita. A sua adoração tocaria o seu coração, e ele estenderia a sua destra em direção a ela e prestaria a ela socorro, perdoando-a, libertando-a da culpa e da condenação que ela carregava dentro de si por viver aquela vida miserável. Ela cria que Jesus iria se compadecer dela e transformá-la e fazer dela uma pecadora condenada ao inferno, a um vaso cheio da sua glória, a um instrumento nas suas mãos, no qual
Ele poderia jorrar e fluir os rios do seu espírito do interior dela, matando a sua sede, a sua fome e dando-lhe a certeza da vida eterna. Eu não sei o que você quer oferecer-lhe agora, mas uma coisa eu sei: Ele vai receber o seu louvor e adoração. Eu quero lhe dar uma dica, eu quero lhe dar uma sugestão e até um desafio. Prepare-se, vai pensando aí como é que você vai tocar o coração dele agora, porque nesta conferência, nesta tarde, ele está disposto a receber adoradores extravagantes. Adoradores extravagantes. Faz assim com as suas mãos, feche os seus olhos. Eu vou orar por você agora. Enquanto eu oro, comece a orar em línguas. E à medida que você começar a orar em línguas, pode começar, por favor. Sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai tomar você. Assim como aquela mulher se quebrantou diante de Jesus o Salvador, o Espírito Santo agora vai quebrantar o teu coração e vai tirar de dentro de você um louvor, uma adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Comece a receber, comece a orar em línguas. Seja extravagante, seja intenso, intensa. Ergue a sua voz: pastor, eu não sei orar em línguas ainda. Então receba aí agora o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Batismo com o Espírito Santo e com fogo. Receba, 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 receba o fluir do Espírito. Abra sua boca, ore em línguas. Abra sua boca, ore em línguas. Receba, 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 receba. Ativação, 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 ativação do reino de Deus dentro de você. Receba, meu irmão. Receba, minha irmã. Ativação, 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 ativação da glória de Deus dentro de você. Receba, meu irmão. Receba, meu irmão. Receba.